Olá a todos. Essa é uma aula de qualificação do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, da Faculdade de Medicina da UFMT. Meu nome é Ailton Silva Machado e meu orientador é o professor doutor Fabrício Azevedo Voltaré. O tema da nossa aula de hoje é o exercício físico como terapia não farmacológica no tratamento oncológico. Na nossa aula, nós abordaremos a epidemiologia do câncer no Brasil, conceito de câncer, tratamento de câncer, exercício físico, recomendações de atividade física, prescrição de exercícios físicos, avaliação física e testes funcionais em pacientes oncológicos, guidelines de American College Sport of Medicine e benefícios dos exercícios físicos antes, durante e após o tratamento de câncer. Falando de epidemiologia de câncer no Brasil, estima-se, para o triênio de 2023 a 2025, mais de 704 mil casos de câncer no Brasil. Esses números é ao ano de cada trimestre. Nós temos os tipos de incidência dos cânceres, que são pele, não melanoma, mais de 31% de cânceres, desses cânceres serão de pele, sendo 10% de câncer de mama e mais 10% de próstata. Completam a lista dos mais incidentes, câncer de colo e reto, com 6,5%, câncer de pulmão, né, com 4,6%, e câncer de estômago. Nós temos também dados, né, do INCA que as regiões que serão mais afetadas com casos de câncer serão as regiões sul e sudeste, com mais de 70% de todas as incidências de câncer no país. Mas, afinal, o que é câncer? Essa é a resposta que nós iremos responder nos slides a seguir. Quando a gente fala de câncer, a primeira coisa que já vem em nossas cabeças é uma sentença de morte ou uma doença incurável, uma doença de pouca chance de cura. Mas nós vamos trazer a questão do que é a doença, quais são as suas formas de tratamento e, principalmente, o tema da nossa aula, o exercício físico como uma proposta de terapia não farmacológica para o câncer. Nós sabemos que de 10 a 20% do câncer são oriundos de fatores genéticos, né? Que são hereditários, fatores genéticos. E os outros 80 a 90% equivalem são os hábitos de vida, são a forma como nós vivemos, são fatores multivariados. O câncer é um crescimento desordenado das células que podem invadir outros tecidos. Então, a célula, ela se junta a outras células formando um tecido e aí formando órgãos. Quando uma célula dessa, ela sofre uma transformação, uma mutação genética, através de uma alteração de DNA, é o ponto de partida para o surgimento de um câncer. Devido a essa alteração, a célula passa a receber informações erradas para suas atividades. E essas células, muitas vezes, elas circulam via nossos organismos e vão parar em um local que elas não pertencem. Daí ao surgimento de um câncer. Quando a pessoa ou o paciente recebe o diagnóstico, o círculo ao seu redor de amigos, família, começam a fazer várias perguntas. Que lesão causa câncer? O açúcar alimenta o câncer? Que fator que nos leva a contrair o câncer? Será que eu posso trazer o câncer para mim? Câncer é contagioso? O câncer é hereditário? Então, essas perguntas, elas brotam, né, nas nossas mentes e é a hora que a gente precisa ter um pouco mais de esclarecimento. O câncer é hereditário? Vamos responder a essa questão. E eu acho que a gente responde a todas as demais. Certos tipos de câncer parecem que ocorrem em determinadas famílias e nos leva a crer que seja hereditário. A mãe, a avó ou o avô, meu avô teve câncer. Meu pai também teve câncer. Eu vou ter câncer? Nem sempre.
Aqui a gente encontrou no American Cancer Society, onde ela fala que os membros da família, muitas vezes, eles compartilham comportamento ou exposições que aumentam o risco, sim, da pessoa ter câncer. E nós trouxemos dois exemplos bem claros aqui. Um é o hábito de fumar e o outro é a obesidade. Meu avô, minha avó teve câncer, mas ela tinha o hábito de fumar. Meu pai também teve câncer de laringe. Minha avó teve um câncer de pulmão. Então eu vou ter câncer porque minha avó teve, meu pai teve, mas meu pai ele fumava, mas ele não fumava próximo dos filhos. Então eu era menos exposta à fumaça, era menos exposta ao cigarro. E eu não fumo, tenho horror ao fumo. Então, isso é um dos fatores que diminui o risco de eu contrair um câncer de laringe, um câncer de pulmão. Diminui o risco, não quer dizer que eu não possa ter. Mas não é uma questão hereditária que passa de pai para filho. É muito mais a questão, né, de comportamento ou a exposição que eu me coloco sobre isso. A mesma coisa a obesidade. A obesidade é uma chave que desencadeia vários males na saúde das pessoas. Inclusive, pode causar câncer. A obesidade ela está muito mais ligada a comportamentos, principalmente a questão emocional, e a distúrbios alimentares que levam as pessoas a ser obesas e não conseguir manter uma perda de gordura. O estágio e a localização do tumor é um outro fator que nos auxilia a enxergar quão prejudicial é o câncer na vida do paciente. E ele provoca alterações metabólicas, alteração na sua composição corporal, leva à perda muscular, e a perda muscular você adquire a sarcopenia, adquire uma caquexia, de acordo com o tipo de câncer. Porque muitos dos cânceres eles desencadeiam patologias ou desencadeiam problemas na saúde do paciente, como descondicionamento, porque a pessoa ela fica mais inativa, ela para de se movimentar, ou ela, com medo da doença ou por algumas restrições, ela também adquire depressão. Linfedemas, muitas vezes, principalmente acometido no câncer de mama, ou em outros tipos de câncer que é preciso fazer a retirada de linfonodos. Então, tem também a questão do linfedema, a perda de massa óssea, o enfraquecimento dos ossos, seja por conta do tratamento contra o câncer, redução na amplitude de movimento. Quanto mais descondicionamento a pessoa adquire, quanto mais imóvel a diminuição da prática de atividades físicas ou de atividades do seu cotidiano, isso vai levando ao aumento dessa redução de amplitude de movimento. A fadiga oncológica é algo presencial na maioria dos pacientes, né, que tem o diagnóstico de câncer. Isso já é da própria doença e um fator que atrapalha muito durante o cotidiano dessas pessoas. Qualquer movimento, a pessoa já se sente ofegante, já se sente cansado, sem ânimo, sem força, e o aumento do risco de doenças cardíacas. Esses fatores, eles causam diminuição da massa muscular e a disfunção muscular. E isso é agravado com a idade, com a comorbidade, com as doenças crônicas que esses pacientes já trazem, com a desnutrição que esses pacientes se encontram ou que o câncer os levam para isso, para a questão da sarcopenia e da caquexia, elas precedem uma desnutrição muito grave. A inatividade física, como a gente já apontou no slide anterior, é um dos fatores também que colaboram para essa diminuição da massa muscular. Fatores derivados também do tumor, que impedem o paciente a desenvolver outras atividades. A terapia do câncer, como a quimioterapia, a radioterapia e outros tratamentos que são altamente, que possuem um grau de toxicidade muito alto. Os cuidados de suporte e medicação desses pacientes. Tudo isso são fatores que causam a diminuição da massa e, consequentemente, uma disfunção muscular.
Agora nós vamos trazer os tratamentos de câncer. Nós dividimos aqui os tratamentos de câncer em dois tópicos: tratamentos locais e tratamentos sistêmicos. Os tratamentos locais é a cirurgia, é a radioterapia. E a cirurgia, como um tratamento local, ela é muito utilizada para o diagnóstico da doença, como uma forma de prevenção, uma forma de investigação do estadiamento do tumor e também uma forma de cura. A radioterapia utiliza ondas para fazer é, as, as, para combater as células cancerígenas e diminuir o câncer ou para uma cirurgia ou pós-cirurgia, para eliminar aquelas células que por um acaso não foram extirpadas durante a, 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 a cirurgia do tumor. Contudo, a radioterapia ela também afeta muito o paciente. Ela tem, né, ela deixa uma carga muito forte para as pessoas na sua recuperação. E o tratamento sistêmico também é conhecido como um tratamento medicamentoso. Ali nós temos a quimioterapia, a hormonioterapia e a imunoterapia. São tratamentos medicamentosos, são tratamentos que fazem uso de drogas, de fármacos e que também trazem um benefício no tratamento, mas ele também tem efeitos deletérios à saúde, né? Os efeitos que a quimio traz, muita náusea, enjoo, fortes dores de cabeça, enxaqueca, enfim, o paciente ele tem um rebote desse tratamento, porque as drogas elas são utilizadas para atacar o foco. Qual que é o foco? O foco é o tumor, o foco é o câncer, de extirpar ele do organismo da pessoa. Mas os remédios, eles não estão ali somente para eliminar essas células tumorares. Eles também são utilizados eles também acabam, né, por eliminar células saudáveis, né, por conta daquilo da função que ele exerce. E aí acaba também eliminando células saudáveis e isso é um tratamento bem agressivo. Ainda falando de tratamento, nós já separamos aqui o que é a terapia farmacológica, que é através da quimioterapia direcionada, imunoterapia, terapia hormonal, e agora a gente apresenta também a terapia não farmacológica, na qual é tema da nossa aula, e a gente vai falar um pouco mais de exercício físico, mas como exemplo de terapia não farmacológica, nós também temos a terapia nutricional, nós temos a acupuntura, que são terapias que trabalham para que consigam amenizar a dor do paciente, consigam dar um alívio nos sintomas que o câncer acabam trazendo, ok? E elas exercem um papel fundamental, principalmente no que se refere à questão emocional, à questão física, à questão comportamental, e é vista hoje como um método alternativo, né? Que não somente alternativo, mas principalmente complementar ao tratamento tradicional contra o câncer. O exercício físico. Logo de cara, gostaria de apresentar para vocês duas características muito fortes dos exercícios físicos. A primeira, ele melhora a expectativa de vida em pessoas que tiveram câncer e até mesmo ele age como um fator protetor, né? Ele evita que esse câncer ou outros reapareça numa pessoa treinada, numa pessoa que tem a prática do exercício físico regular. E segundo, ele contribui para a manutenção da composição corporal, melhora a condição aeróbia, estabelece os níveis de sarcopenia ou até mesmo ganho de massa muscular em pacientes, melhora a disfunção cardíaca e a disfunção cognitiva, além do descondicionamento. O exercício físico, além de contribuir com tudo isso, todos esses benefícios de melhora no aspecto, né, da qualidade de vida, ele trabalha principalmente para combater a fadiga oncológica, a depressão, que é uma causa emocional que atrapalha muito o tratamento e que as pessoas se veem por várias vezes ansiosas, temerosas e que isso vai minando as suas forças. Então, o exercício físico ele entra como esse regulador, né, nessa liberação de hormônios de endorfina, onde a pessoa se sente
com mais ânimo, até mesmo para continuar o tratamento, dá uma melhora na questão da perda de massa muscular, ou na estabilização, ou até mesmo em ganhos musculares, preservação da sua força. A questão das sequelas cirúrgicas, por muitas vezes, atinge a questão do tecido muscular, e aí é preciso fazer uma reabilitação, preciso reganho de força, e isso ele impacta também, além de ser um importante meio de readaptação, né, das capacidades cardiovasculares, uma diminuição também nas dores crônicas, além da perda de massa óssea, né, com enfraquecimento dos ossos por conta da químio, das radioterapias. Exercícios de alto impacto, eles vêm auxiliar em toda essa melhora na qualidade de vida desses pacientes. A American College, ela trouxe uma informação muito importante, né? Já desde 2014, vem reafirmando a cada ano que passa, o exercício físico ele é seguro e útil para pacientes com câncer. Ele ajuda a melhorar a qualidade de vida, isso é comprovado cientificamente. E a atividade física ela também pode ajudar com os efeitos colaterais do tratamento, como nós já falamos anteriormente. É possível diminuir o risco de novos cânceres no futuro com a prática de exercícios regulares. E a gente tem algo muito importante, que é que hoje muitas equipes já de saúde, né, multidisciplinar, né, como médicos, nutricionistas, enfermeiros, profissionais da saúde, educadores físicos, fisioterapeutas, que estão incentivando seus pacientes a serem mais ativos, eles serem fisicamente ativos, não só depois do câncer, mas antes, durante o tratamento e pós o câncer, o pós o tratamento do câncer. Porque quando a gente fala do antes, a gente está falando, né, do diagnóstico. Porque quando a pessoa tem câncer, o câncer não se trata depois da cirurgia, o câncer se trata no diagnóstico. Logo, no início do diagnóstico, o encaminhamento, o aconselhamento desses pacientes para uma mudança de hábitos, para uma busca de prática de exercícios físicos, é um grande indicador e é um grande favor que os profissionais da saúde fazem para essas pessoas que vão entrar numa luta tão grande assim como é a do câncer. E tem um tópico bem interessante que eu gostaria de deixar frisado com vocês. O exercício físico é seguro e útil. E a gente tem que ter, em contrapartida, muito claro nas nossas mentes que longos períodos descansando ou sentados, né, que a maioria dos pacientes acha que se eu ficar paradinho, quietinho, o câncer ele não vai evoluir. Ele vai dar uma estacionada e eu vou conseguir fazer minha cirurgia e vou ficar curado. Isso é o contrário. Isso vai levar a nossa perda de função corporal, vai levar a fraqueza muscular, vai levar a uma redução de amplitude de movimento, vai levar a uma diminuição da nossa capacidade aeróbia. E isso, em vez de nos auxiliar, vai nos prejudicar até mesmo depois da cirurgia. Então, esses dois tópicos eu gostaria de deixar bem claro para vocês. O exercício físico é seguro e ele é útil antes, durante e depois do tratamento do câncer. As recomendações de atividade física, né, conceitualmente hoje no mundo, é de 150 a 300 minutos por semana ou 2 vezes por semana de exercícios de força, exercícios resistidos. E aí, dentro desses 150 minutos, 300 minutos por semana, a gente indica atividade aeróbia, né, como uma caminhada, andar de bicicleta, uma natação, uma hidroginástica, uma corrida, dançar. Então, são atividades que vão tirar as pessoas do sedentarismo e uma prática de, no mínimo, 150 minutos por semana você já está atingindo. Você pode combinar isso com um exercício de força, com uma musculação, um pilates, algo que realmente trabalhe as fibras musculares e exercícios de resistência, quando a gente fala, exercícios que nos levam à construção de massa muscular. E massa muscular hoje você entende o seguinte, quanto mais massa muscular eu tiver, mais saúde eu vou ter, mais vida eu terei. Mas fica uma pergunta para nós. Como que eu vou fazer essas atividades? 150 minutos, eu faço uma sessão de 150 minutos
um dia na semana eu faço isso e esqueço, de que forma eu vou trabalhar essas 2 vezes na semana dentro da academia? Quais exercícios eu irei fazer? Aí que entra a atribuição, né, e a função do profissional de educação física, que está na prescrição de exercícios físicos. Agora nós entramos de cabeça na terapia não farmacológica, que é a prescrição de exercícios físicos para esses pacientes que têm uma condição de saúde que precisa ser olhada com uma atenção, né, dar importância realmente a quais são as suas limitações e quais são os pontos que nós precisamos alcançar, e isso passa por uma avaliação desse profissional. Avaliar o paciente, ver suas características, ver a indicação médica, aquilo, qual que é o foco do seu câncer, aquilo que pode ser trabalhado, aquilo que deve ser evitado. Então, isso tem que ser feito uma análise e com muito critério. Classificar as funcionalidades desse paciente, realizar testes, ver quais são as valências que a gente precisa trabalhar, se é força, se é flexibilidade, se é capacidade cardiorrespiratória. A gente preocupar com o paciente, mas tentar classificar suas funcionalidades para só a partir daí fazer a prescrição de exercícios físicos, fazer uma programação de treino para que esse paciente extraia o melhor do exercício físico durante o seu tratamento. Trouxemos aqui os testes físicos funcionais que podem ser aplicados para pacientes oncológicos. Nós temos aqui para quem está assistindo a nossa aula, no canto esquerdo superior, um hand grip. Ele serve para medir a força, né? Então, é um teste de pressão palmar, onde a gente tem a mensuração em quilogramas forças, que é possível a gente enxergar qual é a força que essa pessoa possui. E a gente tem parâmetros que definem os graus de força e é possível você mensurar a cada teste como está sendo a evolução desse paciente. Mas também é um indicador muito bom para a questão de sarcopenia, de caquexia e da forma como nós vamos intervir nos treinamentos do paciente. Força em função, a gente também trabalha com o teste de levantar e sentar da cadeira por 30 segundos. O score é o número de repetições. A gente avalia ali a questão da função de sentar e levantar, são atividades do cotidiano, do dia a dia, de levantar de uma cama, levantar de uma mesa de jantar, de agachar para pegar um objeto no solo. Então, e a questão da força é a força que imprime para colocar o corpo em pé, né, para sustentar. E isso a gente percebe muito mais em idosos ou pessoas com um baixo nível de massa muscular. Sente mais dificuldades e isso é possível avaliar, até mesmo procurar exercícios que tragam esse benefício de melhorar essa valência. Agilidade e equilíbrio dinâmico está no teste de sentar, levantar e caminhar por 6 metros. A gente consegue avaliar a agilidade do paciente de se levantar da cadeira e também do equilíbrio, né, porque ele vai ter que fazer uma caminhada de 3 metros, fazer um retorno no cone e voltar a sentar na cadeira. E aí a gente calcula isso em tempos de segundo, a gente consegue aferir essa característica tanto de agilidade como de equilíbrio. E, por fim, o quarto, último teste que nós estamos trazendo aqui de exemplo para vocês é para aferir a capacidade aeróbia do nosso paciente através da marcha estacionária de 2 minutos. Ao final de 2 minutos, a gente afere o número de repetições e tem um score onde a gente enquadra qual é o nível de condicionamento físico desse paciente, tá? É um teste bem simples, pode ser feito nos corredores de hospitais, pode ser feito isso dentro de um consultório, dentro de uma sala de exame, na própria academia, porque é um exame que ele simula uma caminhada, né? Em vez da gente esperar 10 a 15 minutos para fazer um teste de esteira, em 2 minutos a gente consegue fazer esses comparativos. Trouxemos também, quando a gente fala de engajamento, a gente fala de prescrição, encaminhamento de exercício físico, um artigo, né, que saiu
revista Exercises Medicine, o exercício físico é um remédio, do engajamento, né, dos médicos na questão de mobilizar os seus pacientes a ter uma vida mais ativa. E é o que os médicos oncológicos já fazem e podem fazer a partir de agora, que é avaliar o seu paciente, não só do ponto de vista, né, de encarar o câncer, mas avaliar o paciente como um todo, né, desde as suas questões emocionais, as suas questões físicas, aconselhá-lo, né, a uma mudança de estilo de vida, a uma mudança, um engajamento, né, de se manter uma pessoa mais ativa e através também de encaminhamento desses pacientes para um profissional de educação física ou para algum grupo de trabalho que ofereça, né, o exercício físico para pacientes com câncer. Nós trouxemos dentro desse próprio artigo, tem uma tabela que traz o nível de evidência para o benefício do exercício físico em resultados de saúde relacionados ao câncer. Então, nós temos aqui classificações com forte evidência, com evidência moderada e evidências insuficientes no que se fala de problemas relacionados ao câncer. A gente tem fortes evidências para ansiedade, né, a redução da ansiedade, menos sintomas depressivos, menos fadiga, melhora da qualidade de vida, função física percebida melhorada, sem riscos para linfedema, com evidências moderadas. Esse artigo ele traz que dá uma melhora no dormir e também na saúde óssea, principalmente na prevenção de osteoporose e não também de metástase óssea, né? Que esse câncer ele consiga migrar para os ossos. E ainda tem evidências que ainda não são suficientes, mas ele cita também das cardiotoxicidades, né? Das toxicidades do tratamento, né? Para o coração, da neuropatia periférica induzida pela quimioterapia, da função cognitiva, questão de cataratas, né, oriundas da questão do tratamento também, náuseas, dores, função sexual e tolerância ao tratamento. Tudo isso tem evidências, mas são insuficientes para a gente atestar, o exercício físico realmente faz diferença nisso. E olhando nesse prisma, eu trago agora um folheto para vocês dos efeitos dos exercícios físicos na saúde, né, os relatos dos efeitos dos exercícios físicos na saúde, nos quais a gente adaptou para ficar mais claro e a gente pontuar a prescrição desses exercícios para os pacientes e os benefícios que eles trazem. Então, nesse slide a gente traz, vamos focar aqui primeiro na fadiga oncológica. Para a fadiga oncológica, a gente tem evidências fortíssimas que o exercício físico ele é extremamente salutar. Seja ele aeróbio, seja ele de resistência ou combinado, que é o exercício aeróbio mas o exercício resistido. Para a fadiga, o exercício aeróbio 3 vezes por semana, por 30 minutos, com uma sessão de intensidade moderada, ele já é suficiente para combater e melhorar a fadiga oncológica. Também foi comprovado que o exercício de resistência. Eu não faço exercício aeróbio, mas eu trabalho o exercício de resistência, vou na academia 2 vezes por semana, faço 2 séries de 12 a 15 repetições para grandes grupos musculares. Isso é o suficiente para também a gente ter uma melhora significativa na fadiga. Ou o exercício combinado, que é trabalhar 3 vezes por semana, por 30 minutos, né, por sessão, com intensidade moderada, exercícios aeróbios e acrescentando a isso também exercício de força. Isso vai trazer uma melhora significativa, vai trazer um ganho a mais para essa pessoa que faz também o exercício combinado. Nós temos a melhora da qualidade de vida, também com evidências, como a gente já situou, de 2 a 3 vezes por semana, por 30 ou 60 minutos por sessão, né? Com intensidade moderada, até mesmo vigorosa, chegando a vigorosa, ou exercício de resistência, e aí trabalhando 2 vezes por semana, com 2 séries, de 8 a 15 repetições, trabalhando a questão de grandes grupos, né? Com uma intensidade moderada para vigorosa. Então, aqui a gente já coloca um pouco mais de carga no exercício, né? Para a gente propiciar uma melhora da qualidade de vida. E o combinado também, ele traz a somatória desses dois, a gente vai ter um ganho a mais, não só cardiorrespiratório, mas também de aumento de força,
manutenção de massa muscular. E função física, né? Também 3 vezes por semana, muito parecido com de qualidade de vida. A gente ganha aí um incremento no exercício de resistência, quando a gente fala uma melhora de função física. Aí a gente está falando de 2 a 3 vezes por semana, também com 2 séries de 8 a 12 repetições, né, para os grandes grupos musculares, e aí de uma atividade com uma intensidade moderada a vigorosa, tá? E aí eu chamo a atenção para vocês agora para esses 3 últimos desse slide, que é para ansiedade, depressão e linfedema. Até aqui, tanto para fadiga, qualidade de vida e função física, tanto exercício aeróbio, exercício de resistência e os exercícios combinados, qualquer um serviria para o que a gente gostaria de melhorar. Contudo, para a ansiedade, não foi encontrada evidência científica, né, para a questão dos exercícios de resistência. Os exercícios de resistência eles são indicados para várias outras patologias e indicativos, mas para a ansiedade, o que foi comprovado foi exercício aeróbio, 3 vezes por semana, de 30 a 60 minutos, com intensidade moderada a vigorosa. Ou exercício combinado, você fazer o aeróbio, mas também fazer o treino de musculação. Mas a evidência nos trouxe aqui que só resistência não serviria para ansiedade. E para depressão, a mesma coisa. A gente teria uma indicação por exercícios aeróbios ou exercícios combinados. E isso o profissional de educação física tem que ter muito claro. E aí eu chamo a atenção para a questão, né, do linfedema. A gente não teve evidência nenhuma do linfedema para exercícios aeróbios ou exercícios combinados. Mas nós tivemos fortes evidências para exercícios de resistência, exercícios de força, de 2 a 3 vezes por semana, com progressão de carga, com a supervisão dos exercícios, né? E uma programação para trabalhar os grandes grupos musculares, né? Trabalhar a questão peito, costas, né? O deltoides, a questão também do treino de membros inferiores, principalmente quadríceps, que isso vai dar um auxílio na questão do tratamento. E outra, ele traz uma informação mais importante ainda. Não vai ter um prejuízo do linfedema. Não vai aumentar o inchaço. O linfedema, ele acomete as pessoas que fazem a retirada dos linfonodos, isso principalmente nas mulheres que têm câncer de mama, que precisa fazer o esvaziamento, por muitas vezes é extraído também os linfonodos, e a partir dessa cirurgia, os braços, o peitoral, ele acaba inchando, né, conforme a atividade. Mas essa atividade, ela é mais prejudicial na questão aeróbia, onde há uma circulação maior, e acaba por causando essa sensação de inchaço. E é extremamente recomendado exercício de resistência para esses casos. Não vai prejudicar, não vai inchar além do que ele já incharia normalmente, né? O corpo do paciente e não causa nenhum risco à saúde. Agora, nesse próximo slide, a gente traz para vocês evidências relativas que foram encontradas, né, sobre a saúde óssea, né, que a gente tem insuficiência de dados referentes a exercícios aeróbios, mas exercício de resistência, 2 a 3 vezes, né, na semana, de moderada a vigorosa, e principalmente exercícios de impacto, eles auxiliam, né, nesse prazo aí de 12 meses, eles auxiliam e muito a questão da regeneração óssea, principalmente por conta dos exercícios de impacto. E ele é extremamente recomendado. E também para a questão de dormir, aí um exercício aeróbio de 3 a 4 vezes por semana, de 30 a 40 minutos por sessão, com intensidade moderada. É o indicativo e que tem evidências moderadas para esse indicativo. Chegando no finalmente na nossa aula, a gente abordou vários fatores. Abordamos a questão do câncer, abordamos a questão do tratamento do câncer, abordamos o exercício físico como uma forma ampla e a prescrição de exercícios.
E aí o que é preciso ficar bem claro em nossas cabeças, até mesmo para a gente divulgar isso, né, e dentro das nossas atividades, é como o exercício físico regular, ele pode ajudar os pacientes antes, durante e após o tratamento do câncer. Então, vamos relembrar aquilo que a gente já viu nos slides anteriores. Ele ajuda o seu corpo e o cérebro a funcionar melhor. Esse é um dos primeiros destaques que a gente dá. Reduz a sensação de cansaço. Ele ajuda a reduzir a fadiga oncológica. Ajudar também a diminuir a depressão e a ansiedade. O exercício, ele fornece isso. E a gente viu que, principalmente, depressão e ansiedade se combate com exercícios aeróbios. Ajuda a dormir melhor. Exercício aeróbio 3 a 4 vezes por semana. Mantém ou melhora a capacidade física de fazer as coisas. A gente está falando de funcionalidade. Fortalecer o sistema imunológico. Aumentar o apetite. Ajudar a obter e manter um peso saudável. A gente está falando de exercício na regulação da massa corporal, na redução dos índices de gordura no nosso corpo, da manutenção ou na criação de massa muscular, né, para a gente ter uma capacidade de resposta ao tratamento muito boa. Ajuda com os linfedemas relacionados ao câncer de mama e não aumenta o risco por conta disso. Ele ajuda também a diminuir a chance de reincidência de algum tipo de câncer. Então, pessoas que praticam exercício físico regular e sofreram câncer, fez o seu tratamento, ele diminui e muito o seu risco de ter uma reincidência desse câncer. Melhora a qualidade de vida dos pacientes e reduz também os efeitos colaterais do tratamento. Deixar essa mensagem para vocês. Exercícios físicos são conhecidos por causar saúde e felicidade. E agora, como uma ferramenta importantíssima no combate ao câncer, como uma das terapias que a cada ano que se passa é mais consolidada, é vista com uma importância, um grau de agregação ao tratamento, não somente de forma estética, mas principalmente da questão da saúde, e não só da saúde física, mas também da saúde emocional, do fortalecimento dessa pessoa, do encorajamento para que ela consiga forças para prosseguir na sua luta diária contra o câncer. Nós ficamos por aqui, espero que tenham gostado da aula. Um abraço e até mais.